Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de Álgebra 1. Hoje a gente vai falar, certo, sobre... A gente vai meio que introduzir o último é, 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 tópico do curso, que são os teoremas de isomorfismo e polinômios, certo? É o penúltimo tópico do curso, porque ainda vai ter outro tópico depois que fala mais sobre a parte de corpos e sobre extensões de corpos, né? Lembra que a gente tem falado muito sobre anéis, que o principal exemplo de anel são os inteiros, certo? Mas também tem uma estrutura que é mais ampla do que os anéis, que tem mais estrutura dos anéis, que são os corpos, em que além de ter um anel, você tem inversos multiplicativos para qualquer elemento não nulo. Então, o conjunto dos números racionais é um corpo, o dos números reais é um corpo, dos números complexos é um corpo. A gente vai ter uma aula só sobre o conjunto dos números complexos, tá? A gente vai ver algumas propriedades interessantes dele. Vai ser a nossa última aula. É, Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre corpos, tá? Também, e sobre extensões de corpos, que é quando a gente tem uma situação em que tem um corpo que está contido em outro corpo. Aí você fala que é uma extensão. E nessa parte vai ser muito importante algumas noções de polinômios que foram introduzidas na semana 9 e na semana 10, e algumas noções sobre isomorfismos também, da semana 9, tá? Aí aqui eu vou fazer meio que uma revisão geral dos assuntos das semanas 8 e 9, e vou fazer um pouquinho também sobre a semana 10, e na aula síncrona, a próxima, a gente fala mais sobre o assunto da semana 10, que é sobre critérios para determinar quando que um polinômio é, é, ele é irredutível. Eu vou explicar também na aula de hoje o que é que significa isso. Então, vamos fazer assim, eu vou fazer meio que essa aula aqui, que esse slide aqui que eu vou fazer vai ser meio que, que um mapa, que como se fosse um mapa mental, tá? Eu vou começar falando sobre o conceito de anel. Anel, a gente vem falando desde o começo da disciplina. É um conjunto com duas operações, certo? Uma operação é de soma e uma operação ela é de multiplicação. Esse anel conjunto, ele não pode ser um conjunto vazio, ele tem que ter pelo menos dois elementos, um tem que ser o zero e o outro precisa ser o um, tem que ser elementos diferentes, e esse anel tem algumas propriedades, né? A soma é comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera o resultado. A multiplicação, ela, ela também vai ser uma operação comutativa. As duas são operações associativas, que significa que quando você opera com três elementos, as posições que você coloca os parênteses não importam. As duas têm elemento neutro, no caso, o elemento neutro da soma é o zero, o elemento neutro da multiplicação é o um. A, a multiplicação distribui com relação à a, a soma, e qualquer elemento tem um inverso aditivo, que a gente chama também de elemento oposto. Bem, se tiver essas propriedades, é um anel. Aí, em que situação que eu tenho um, 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 que a gente vai, que a gente teria um corpo? É um anel em que, além de todas essas propriedades, todo elemento que não seja zero tem um inverso, que tem um inverso multiplicativo. Então, daqui dos anéis, eu tiro a ideia de corpo, tá? Então, no conceito de anel, eu tenho duas operações, né? Eu tenho a operação de mais e a operação de multiplicação. Elas têm elementos neutros, são comutativas, associativas, inverso aditivo e vale a distributividade.
Para falar sobre é, 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 corpo agora, aí ele é um anel com a seguinte propriedade a mais. É um anel em que é um anel com inversos multiplicativos. Então, é o caso dos números racionais, por exemplo. Qualquer número racional que você imaginar que não seja zero, tem um outro número racional que multiplicando por ele dá um. É o inverso, né? Como a gente costuma falar. O, o principal exemplo de anel são os inteiros. O principal exemplo de corpo são os racionais e os reais e os complexos, certo? Por exemplo. Tem outro exemplo principal de anel, que é o que a gente vai começar a ver agora, que são anéis de polinômios. Mas antes de começar a falar sobre polinômios, eu quero resgatar ainda uma outra ideia aqui, que é a seguinte: todo mundo aqui já fez a disciplina de álgebra linear ou não? Não, acho que talvez algumas pessoas, mas não sei. Se for o pessoal da minha turma do segundo período, não. Pronto, beleza. Mas que em álgebra linear você tem a seguinte ideia: você tem o conceito de espaço vetorial, e aí tem um outro conceito, que é de um espaço vetorial que está contido dentro de um espaço vetorial maior. Aí esse menor a gente chama de um subespaço. Aqui também tem a mesma ideia. Se você tiver um anel contido em outro anel, o menor se chama subanel, certo? Então, dos anéis, você também tira mais dois conceitos. Um é o conceito de subanel e o outro é o conceito de ideal. Os dois são importantes, mas o conceito de ideal é muito mais importante. Como é que eu caracterizo algum subanel? Então, ele é um anel já, certo? Está dentro de outro anel e os dois têm as mesmas operações. Então, por exemplo, se eu considerar o conjunto dos números racionais, os inteiros seriam o subconjunto dele, né? E as operações que os inteiros têm são as mesmas operações que os racionais têm. A soma de dois inteiros, se eu adicionasse eles pensando neles como números racionais, daria a mesma coisa. Não muda nada. Então, com as operações do anel maior, o conjunto menor também é um anel. Então, tem um anel dentro do outro com as mesmas operações. Essa parte de ser com as mesmas operações é importante. Porque aí a gente fica com o seguinte critério. É, digamos que aqui você tenha o anel maior e aqui dentro dele você tem o seu subconjunto, que é o subanel. Ok, então eu quero que o menor seja um anel com as operações do maior. Então, bem, as operações que valem no anel já têm todas essas propriedades que eu listei aqui. Já tem elemento neutro, são comutativas, são associativas, tem inverso aditivo e a multiplicação distribui com relação à soma. O que é que impede que qualquer subconjunto de um anel ele venha a, a também ser um anel? É porque pode ser que eu adicione dois elementos aqui dele, que eu adicione os dois, por exemplo, e o resultado seja um elemento que não está no subconjunto. Esse elemento tem que estar no conjunto maior, que é o anel, porque ele já é anel, já sei que ele satisfaz tudo isso que está aqui embaixo. Mas o menor também tem que ser um anel por si só, ele não deve precisar do maior para ser considerado um anel. Só digo que ele é subanel porque ele está dentro de um outro anel. Então, qual que é a ideia? Qual que seria o critério? Aqui é que sempre que eu adicione dois elementos do conjunto menor, eu obtenha outro que também está no conjunto menor. E a mesma coisa com a multiplicação. Se eu multiplicar dois do conjunto menor, o resultado continua caindo no conjunto menor. Eu não tenho como escapar daqui, tá? E esse conjunto tem que ser diferente do conjunto vazio.
Então, eu fico com essencialmente os seguintes critérios. Ele precisa ser não vazio, que em geral é o mesmo que pedir que o zero pertença. Ele tem que ser fechado para a soma e tem que ser fechado para multiplicação. E tem mais uma operação aqui, ó, que é o inverso aditivo. Eu não posso ter um elemento do conjunto menor que o inverso aditivo dele está no conjunto maior. Ele também tem que ser fechado para inversos. Inversos aditivos. Só que aí vê, a gente não sabe que o inverso aditivo de um elemento é, é, ele é menos ele, né? O inverso aditivo de A é menos A. Tá certo? Paulo, fala. Pode falar. Só para fixar, por exemplo, essa questão é como a gente imaginar que por isso que os naturais não é um subanel, ou na verdade não é um anel, Exatamente. mas por exemplo, em relação aos inteiros, eles não seriam subanel, porque nem todas as Exatamente. operações definidas estariam no conjunto menor que seriam os naturais, não é isso? Exatamente. Os naturais dá certo com a soma. Se eu somo dois naturais, continua sendo natural. Se eu multiplico dois naturais, continua sendo natural. Mas se eu escolho algum número natural que não seja zero e olho para o inverso dele, para o inverso aditivo dele, não é natural mais, né? Então é aí que dá errado. É por isso que os naturais não são subanel dos inteiros. É exatamente isso. É, foi uma ótima observação. Só que aí vê, eu tô com dois critérios aqui que eu queria aglutinar em apenas um. Porque vê, eu quero que ele seja fechado para soma e para inverso aditivo. As duas coisas estão relacionadas, né? A soma é adição e o inverso aditivo também tem a ver com a soma. E lembra que calcular o inverso de um número é fazer menos ele, é fazer menos um vezes ele. Então, se eu quero que seja fechado para soma e fechado para inversos aditivos ao mesmo tempo, isso é a mesma coisa que pedir que ele seja fechado na realidade para diferenças. Ou seja, se eu tenho dois elementos do subconjunto e eu faço a diferença entre eles, essa diferença continua sendo elemento do subconjunto. Dessa forma, também os naturais não podem ser subanel dos inteiros. O zero tá é fechado para multiplicação, mas ele não é fechado para diferenças. Eu posso pegar dois naturais e fazer a diferença entre eles e dar algo que não é mais natural, que dá negativo. É só fazer, por exemplo, 10 menos 20. Já não vai dar natural mais, certo? Então, essa condição de fechado para diferenças, ela une de uma vez só, fechado para soma e fechado para inverso. A justificativa disso está no material, tá? É, 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 a, a ideia hoje aqui é avançar mais rápido com uma revisão mesmo, para a gente chegar nas partes principais. Até porque é, algumas coisas que eu estou colocando no material são coisas meio que é para fundamento. Eu não vou cobrar naquele nível, eu vou cobrar mesmo nos níveis das coisas que eu faço aqui, que foi o caso da nossa primeira avaliação. As questões que caíram lá, não sei se vocês viram, acho que não, né? Mas foram questões do tipo que a gente fazia em sala. Eu acho que eu não coloquei a prova lá no AVA. Eu vou colocar isso agora de noite, tá certo? Aí vocês olham lá também. Pronto. Então, beleza. Subanel é isso. E o que é que é o ideal? Ideal é uma coisa que é um pouquinho mais forte do que é subanel. Eu continuo com a mesma exigência aqui de que o zero pertence. Continuo com a exigência que ele seja fechado para diferenças. Mas eu vou mudar a última exigência. Vamos entender aqui qual é que é a diferença. No caso,
no caso do subanel, quando eu multiplico dois elementos é, 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 do subanel, eu obtenho outro elemento do subanel. Então, os dois têm que estar no subanel. No caso de eu fazer isso com algum ideal, é mais forte, porque eu posso escolher algum elemento dele e multiplicar ele por um que não está aqui, ó, que está do lado de fora. Mas mesmo assim, se eu multiplicar os dois, basta que um esteja dentro. Se um dos dois estiver dentro, o resultado continua caindo dentro. Tá dando para entender? No caso do subanel, eu só posso garantir que o resultado continua dentro se os dois da multiplicação já estiverem dentro desde o início. Então, se eu multiplico dois que estão dentro, o resultado continua dentro. No caso dos ideais, não. Se eu multiplico dois para que o resultado fique dentro, basta que um esteja dentro lá no início, certo? Então, se eu multiplico algum cara que está no ideal por um que não está, que está no anel mesmo, que está do lado de fora do ideal, mesmo assim, o resultado continua, ele continua dentro. Então, eu vou fazer assim, eu vou dizer que ele é fechado para multiplicação por elemento do anel. Então, se eu começo com algum que está do lado de dentro e multiplico por um elemento qualquer, esteja ele dentro ou fora, comecei com algum dentro. Se eu multiplicar por qualquer outro elemento do anel, seja ele dentro ou seja ele fora, quando eu multiplicar, vai cair dentro. Eita, peraí. Quando eu multiplicar, vai cair. O resultado vai ter que cair dentro, certo? Basta que um esteja dentro. Se um tiver dentro, não importa se o outro estiver fora ou dentro, a multiplicação dos dois vai cair dentro do ideal. Beleza? Então, exemplos de coisas que são ideais. Vamos pensar no seguinte, seguinte situação. Então, vamos pensar que o anel são os inteiros, certo? É, e o ideal seria o conjunto dos números pares, dos múltiplos de 2. Então, seria o conjunto dos dois n com n, o número inteiro. Se, bem, o zero é múltiplo de 2, então beleza, a primeira propriedade está sendo satisfeita. É, se eu pego dois números que são múltiplos de 2 e faço a diferença entre eles, também vai dar múltiplo de 2, então a segunda propriedade também é satisfeita. E agora a minha terceira propriedade. Se eu pego qualquer múltiplo de 2 e multiplico por um inteiro qualquer, seja ele múltiplo de 2 ou não, o resultado continua sendo múltiplo de 2, não é? Qualquer múltiplo de 2 que eu pegar, é, se eu multiplicar por qualquer número inteiro, continua sendo múltiplo de 2, ok? Então, o conjunto dos múltiplos de qualquer número inteiro sempre é um ideal dos inteiros. A gente costuma representar isso assim, ó. 2 entre um, um símbolo de maior grande e menor grande é chamado ideal gerado por 2. É o conjunto de todos os múltiplos de 2. Não precisava ser 2. O conjunto dos múltiplos de qualquer número inteiro é um ideal. E repara que qualquer ideal é sempre subanel, tá? Qualquer ideal é sempre subanel. Porque o ideal é fechado, basta que, para multiplicação, bastando que um esteja lá dentro dele. Se os dois tiverem, continua sendo.
E se os dois estão, é o que precisa para que seja subanel. Agora, existem subanéis que não são ideais, mas esses exemplos aí não vão ser tão cruciais agora, não. Agora, pronto. Por que que essas coisas são importantes? Onde é que elas aparecem mais uma vez? Quando eu tenho dois anéis diferentes e eu obtenho funções que vão de um no outro, chamados homomorfismos. Deixa eu apagar aqui. Então, outra ideia é a ideia de homomorfismo. O homomorfismo é uma função, certo? F, entre dois anéis, A e B. Então, A e B aqui são anéis. E essa função não é uma função qualquer. Ela tem que respeitar as operações do anel. Então, o que é que ela tem que satisfazer? Ela tem que mandar o zero no zero, ela tem que mandar o zero do A no zero do B, tem que mandar o um do A no um do B, e tem que preservar a soma e a multiplicação. Então, ela tem que fazer, se eu fizer f de A1 vezes A2, isso aqui tem que ser igual a f de A1 vezes f de A2. Ela preserva a multiplicação. E se eu fizer f da soma, tem que dar a soma dos f's. F de A1 mais f de A2. E a última condição é que preserve os inversos, né? Que f de menos A1 seja menos f de A1. De novo, essas duas aqui ó, do lado direito, eu posso aglutinar na mesma propriedade que nem a gente fez antes. Juntar a soma e os inversos é a mesma coisa que pedir que funcione a propriedade análoga com diferenças. Então, f de A1 menos A2 tem que ser f de A1 menos f de A2. Então, pronto. Um homomorfismo é uma função que vai de um anel em outro que preserva a estrutura. Então, qual que é um exemplo de um homomorfismo? Bem, os dois exemplos de anéis que a gente viu até agora no curso foram os inteiros, né? Os exemplos principais, né? Os inteiros e aqueles anéis dos inteiros módulo n, né? Zns, né? Que tinha a ver com os restos da divisão por algum inteiro. Então, digamos que eu faça assim, ó, que eu pegue uma função f que vá de inteiros com resultados no anel dos inteiros módulo n, que faça o seguinte, ela pegue algum inteiro e leve ele na sua classe de congruência, certo? Módulo n. Então, o que é que esse negócio faz? Digamos que o n aqui digamos que o n aqui é 3, por exemplo, tá? Digamos que o n é 3. Então, f de 1 é a classe de 1. F de 2 aqui não tem a barra não. F de 2 é a classe de 2. F de 3 é a classe de 3. Mas como eu estou no Z3, né? A classe de 3 é o mesmo que a classe de 0. F de 10 é o quê? É a classe de 10. Classe de 10 aí é quem? Eu tenho que pegar 10, dividir por 3 e a classe vai ser a mesma classe do resto da divisão. Se eu pego 10 e divido por 3, fica 9, né? Resta 1. Então, o resultado aqui é 1, tá certo? O 0 vai no 0, beleza. O 1 também vai no 1. E as outras duas propriedades são satisfeitas por conta da forma como a gente definiu as operações no anel dos inteiros módulo n. É, a classe do produto é o produto das classes
E a classe da soma é a soma das classes. A classe do elemento do inverso aditivo é o inverso aditivo da classe e assim por diante. Certo? Quando você fala de algum homomorfismo, ele tem duas estruturas que são importantes. Uma é o núcleo, que quem já fez o curso de álgebra linear vai estar lembrado desse nome. E a outra é a imagem. Vamos começar com a imagem, que ela é a mais simples. A imagem é o que a gente sabe de imagem de, de imagem de função mesmo. O que é a imagem de uma função? Quando a gente tem como diagrama de Venn, por exemplo, quando a gente representa com diagrama de Venn, vamos aqui que eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho algum homomorfismo F que atua entre os dois. O A é o domínio da função, o B ele seria o contradomínio, mas nem todo mundo que está aqui no B, ele precisa ser o resultado da operação, da aplicação do F em alguém do A, né? Tem algum subconjunto aqui dentro, possivelmente menor, que é formado por todo mundo, que é resultado da aplicação da função f no conjunto A. Então, todo mundo que está aqui, o resultado, quando eu aplico f, cai dentro desse subconjunto menor aqui, que pode até ser que seja igual ao B, mas também pode ser que não. Pode ser que tenha alguém realmente ó, que está aqui do lado de fora. Esse conjuntinho menor aqui é o que a gente chama de imagem. E nessa parte aqui do assunto, imagem é exatamente a mesma ideia, tá certo? É um subconjunto do anel do contradomínio, certo? Que é formado pelos resultados de quando você aplica o F nos elementos do A. Certo? Tá claro isso? É a ideia, é, é o conceito usual de imagem mesmo. Não tem nenhuma novidade não aqui. Tá alguma dúvida até agora? Ô, professor, então Pode nesse dizer. exemplo, pronto, então nesse exemplo aí que o senhor deu, se for usar, usando o diagrama, então, nesse exemplo de f de z em Zn, então Zn Uhum. seria a imagem da função f com os elementos de A, que seria um homomorfismo de z em Zn, e Zn também seria o ideal, seria esse um conjunto ideal. É isso que eu estou tentando conectar essas ideias, que eu não sei se eu estou indo Pronto, no caminho vê. certo. Pronto, todo anel tem pelo menos dois ideais, tá? Sempre. Que são o conjunto que tem apenas o zero, certo? O conjunto que tem apenas o zero é sempre ideal. Por quê? O zero está nele, ele é fechado para diferença, só tem uma diferença possível, que é zero menos zero, que dá zero, e é fechado para multiplicação, por elementos do anel. Zero vezes multiplicado por um elemento qualquer, dá sempre zero. Então, o conjunto formado apenas é, é pelo zero é sempre ideal. Deixa eu escrever isso aqui. São chamados ideais triviais. Todo anel tem pelo menos dois ideais, que são o zero sozinho e o anel inteiro, certo? O anel inteiro é sempre ideal dele mesmo. Então, Zn seria ideal de Zn, porque o anel todo é sempre um ideal dele mesmo. A graça está em ideais que são intermediários, que são maiores do que apenas o zero e menores do que o anel inteiro. Quando você tem algum ideal que não é nenhum desses dois, você fala que é o ideal próprio, beleza? Mas aqui, por exemplo, a imagem, ó, aqui o Zn, ele é o contradomínio. E o Z aqui é o domínio. Quem que é a imagem? É todo mundo do contradomínio que é resultado de aplicação da F. Então, ó, no caso do Z3, ele é, como a gente viu já no curso, o 0, o 1 e o 2, né? São os possíveis restos
da divisão por 3. Pronto, todos esses restos são resultados de alguma aplicação lá da função f? São, né? Que inclusive está aparecendo a, a, aí na tela. O zero é o f de 3, o 1 é o f de 1 e o 2 é o f de 2. Então, a imagem, nesse exemplo aí, é igual ao contradomínio. Então, também resgatando algum conceito que vocês já devem ter visto em outra disciplina, né, de matemática básica, eu acredito, uma função em que o contradomínio e a imagem são iguais é chamada de função é, alguém sabe o nome? É, 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 é sobrejetiva, sobrejetora, tá? Se a imagem for igual ao contradomínio, ou seja, se não acontecer, tipo isso aqui, ó, ter algum elemento sobrando, aí a gente fala que a função é sobrejetora, tá certo? Então, a imagem pode ser igual ao contradomínio, que é o que acontece nesse exemplo aí de f, que vai dizer em Zn, mas também pode ser que não, pode ser que a imagem seja menor mesmo, certo? Então, a imagem é a imagem como a gente está habituado, ela é um é, é, é subconjunto do B, é subconjunto do contradomínio, mas é mais do que isso, não é só subconjunto, não, é um subanel. É um subanel do contradomínio. Já o núcleo, o que é o núcleo? Pronto. Agora, dentre todos os elementos que estão na imagem, tem um que é em especial, que é o zero. O zero sempre está na imagem por causa disso aqui, ó. F de zero, F do zero de A é sempre o zero do conjunto B, certo? E aí eu posso olhar para todos os elementos do conjunto A, que quando eu aplico a F, dão zero. Então pode ser que tenha algum conjuntinho menor aqui, certo? Menor, que é formado por todo mundo que quando a gente aplica a F dá zero. Esse conjunto menor aqui, que é quando você aplica a F dá zero, é o núcleo. Para quem já viu álgebra linear, é o mesmo conceito lá, tá? Para quem vai ver ainda, quando fizer a disciplina de álgebra linear, vai lembrar disso. Então, o núcleo é formado por todo mundo do domínio, que quando eu aplico a F, dá zero no resultado. Beleza, né? Então, essa é a definição do núcleo. A minha notação que eu uso é essa aqui, é char F, que vem do inglês, que é kernel. O núcleo de F é formado pelos elementos do A, do domínio, que quando eu aplico a F, dá zero. E ao passo que a imagem é um, seria subanel do contradomínio, o núcleo é um ideal do domínio. É um ideal de A. Dá para ver que ele é um ideal, né? Bem, o zero pertence ao núcleo. Pertence. F de zero é zero, isso é sempre. Ele é fechado para diferenças. É. Se eu pego dois caras que estão no núcleo, F de. Se eu pego, digamos, A1 e A2 que estão no núcleo. Aí f de A1 dá zero, f de A2 também dá zero. A diferença também está no núcleo. Tá, porque f de A1 menos A2, aqui, ó, é f de A1 menos f de A2. Se A1 e A2 estão no núcleo, os dois dão zero aqui. Zero menos zero dá zero. Mesma coisa para multiplicação. Digamos que A1 e A2 estão no núcleo. A multiplicação dos dois também vai estar no núcleo? Vai, porque f de A1 vezes A2 é f de A1 vezes f de A2, aí eu fico com zero vezes zero, também dá zero. Então, o núcleo é um exemplo de ideal. Qualquer núcleo de homomorfismo de anel é ideal, certo?
e são os principais exemplos de ideais, porque são muito importantes justamente pelo teorema que eu vou enunciar agora, que relaciona tudo isso. Relaciona núcleo, imagem, homomorfismo, anel, certo? E relaciona também com os anéis quocientes que eu falei antes já, certo? Também. Então, deixa continuar aqui. Voltando para os ideais, bem, lembra que, ó, um exemplo principal de ideal que a gente deu ao longo do curso são os múltiplos de um inteiro. Digamos que I é ideal de A, de um anel A. Eu posso definir uma relação de equivalência no anel A da seguinte forma. Então, a relação de equivalência da seguinte maneira. Eu digo que A1 e A2 são congruentes, é módulo o ideal I, se a diferença entre eles for um elemento de I. Repara que isso é bem parecido com algo que a gente já tinha feito. A gente dizia que dois inteiros agora, A1 e A2, eram congruentes módulo algum inteiro N, quando acontecia o quê? A diferença entre eles era múltipla de N. Múltipla de N, os múltiplos de um inteiro formam algum ideal. Então, diferença ser múltipla de um inteiro N é a mesma coisa que dizer que a diferença entre eles está no ideal formado pelos múltiplos de N. Então, é o mesmo conceito aqui. E da mesma forma que a gente usou, que a gente usa essa ideia a construir o anel dos inteiros módulo N, que é o anel dos inteiros módulo N? Sempre que a gente tem uma relação de equivalência, a gente tem o conjunto das classes de equivalência, né? Lembra que as classes de equivalência formam uma partição do conjunto, quer dizer que a união de todas elas dá o conjunto inteiro, e quaisquer duas delas ou são iguais ou são disjuntas. Se tiver algum elemento em comum, então todos eles têm que ser, precisam estar em comum, tá? Da mesma forma que eu construo o anel dos inteiros módulo N aqui, eu também consigo usar a mesma construção para definir o anel quociente. Anel, anel quociente aqui a gente representa assim, A sobre I, é o anel quociente pela relação de equivalência aqui, que a gente definiu assim. Então, o que é isso aqui? É o conjunto das classes de equivalência. Então, tal que A pertence a A, conjunto das classes de equivalência, também chamado de conjunto quociente. E um dos resultados mais importantes da disciplina relaciona basicamente tudo isso que eu mencionei aqui na aula até agora, que é o teorema de isomorfismo. Existem outros teoremas de isomorfismo, quando a gente costuma enunciar todos eles. Esse aqui é conhecido como o primeiro teorema de isomorfismo. Em geral, se enunciam até quatro teoremas de isomorfismo, tá? Mas ele fala o seguinte: ó, se você tiver F de A em B, um homomorfismo de anéis, então você sempre tem um isomorfismo. Vamos relembrar aí o que é isomorfismo, né? É um homomorfismo que é bijetivo.
Então, é que ele é injetivo e é sobrejetivo ao mesmo tempo. Então, isomorfismo é um homomorfismo de anéis, que é uma bijeção, é que ele é injetivo e é sobrejetivo os dois ao mesmo tempo. Então, você tem um isomorfismo entre o anel quociente de A é pelo núcleo. Lembra que o núcleo ele é sempre um ideal, então faz sentido a gente fazer esse anel quociente, né? Aqui embaixo tem que ser sempre um ideal do anel, tá? O quociente do anel pelo núcleo é isomorfo, a gente costuma representar isso assim, a imagem. Isso aqui é importantíssimo. A gente vai usar isso aí provavelmente no material da semana 11, que é o que eu vou disponibilizar na semana que vem, certo? Então aqui eu estou fazendo um resumão do assunto, basicamente, tá? Lembrando que não precisa para fazer as avaliações ter domínio total sobre essas coisas, não. Estou falando só por alto, realmente, para deixar vocês situados no que é que vai acontecer depois. Guarda isso aqui para ser usado depois, porque isso aqui é bem importante. E só mais uma observação aqui, só para gente finalizar. É, um homomorfismo é, 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 é sobrejetivo se a imagem for igual a, ao contradomínio, e ele é injetivo. Vocês lembram quando é que a gente fala que alguma função é uma função injetiva ou que é uma função injetora? Que se para no elemento se um elemento A do domínio for diferente de um elemento B, então f de A também é diferente de f de B na imagem. Exatamente. Exato. Então, elementos distintos têm que ter imagens distintas. Eu não posso ter dois distintos resultando em coisas iguais. Então, beleza. Quando a gente tem algum homomorfismo, tem um critério em termos do núcleo para determinar se é injetivo ou não. Bem, a gente sabe que o núcleo ele precisa ao menos conter o zero, né? O que é o núcleo mesmo? É todo mundo que quando eu aplico a função dá zero. Sempre que eu aplico a função no zero, tem que dar zero. Isso aí é uma das coisas que a gente impôs na definição de homomorfismo aqui em cima. Foi a primeira imposição. Sempre que eu aplico a função no zero, dá zero. Pode ter mais coisas que aplicadas que sejam transformadas em zero. Ok. Se for injetiva, eu já sei que o zero vai no zero. Se for injetiva, é possível que tenha mais outra coisa que seja levada no zero também. Se a função, se a função for injetiva, pensa aí. Se é injetiva, coisas diferentes têm que ir em coisas diferentes. O zero já vai no zero. Se for injetivo, eu posso ter outra coisa que vai no zero também. Não, tem que ser única. Exatamente. Se um A se um vai em zero e o outro vai em zero, então eles têm que ser iguais. Então f de A é igual a f de B. Isso. Exatamente. Então, se for injetiva, o núcleo pode ter apenas o zero. Ele só pode ter o zero. O interessante é que também vale a recíproca. Se o núcleo só tiver o zero, então o homomorfismo também vai ser injetivo, certo? Então, esse que é o critério para determinar se um homomorfismo é injetivo em termos do núcleo. Então, ele é injetivo se e somente se o núcleo dele
for formado apenas pelo zero, certo? E ele é um isomorfismo se for sobrejetivo e injetivo ao mesmo tempo. A notação é isso aqui, ó, que eu tenho um isomorfismo entre o anel quociente de A pelo núcleo e a imagem. A gente vai voltar a esse teorema aí futuramente. Mas vamos falar um pouquinho sobre polinômios agora, nessa parte final da aula, e aí eu já introduzo um pouquinho do assunto da semana 10, já para vocês já se situarem um pouquinho, tá? No material que eu passei essa semana. Vocês querem perguntar algo até o que eu falei até agora? Eu acho que para mim, assim, eu acho que você vai falar isso agora, quando for falar de polinômios, mas então a questão dos zeros de uma função polinomial tem a ver com o núcleo, de alguma maneira? Não. Não. Se cuidado, porque uma função polinomial pode não ser um homomorfismo, tá? Aqui o núcleo Hum, ele tem a ver com o seu homomorfismo. Então, quando eu aplico, deixa eu fazer um exemplo aqui para tu. Vê, vamos olhar para alguma função bem simples, mas que não seja linear. Então, que seja, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, certo? Então, essa função não é um homomorfismo dos inteiros nos inteiros. Então, digamos que f aí vai dos inteiros hum, vai nos próprios inteiros. Então, se eu faço, por exemplo, f de 1 mais 2, e aí o que é que dá no resultado? F de 3, que é 9, mas se eu faço f de 1 mais f de 2, dá 1 mais é, 4, que dá 5. Então, tá dando diferente, né? O conceito de núcleo é para homomorfismos. E aí, funções polinomiais em geral não vão ser homomorfismos, certo? entendi, entendi. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre raízes de funções polinomiais, tá? Na semana 10 e, de novo, quando a gente for falar sobre números complexos, que aí a gente vai aprender a como calcular raízes complexas de um número, tá? Pronto, maravilha. Então, quando a gente tem algum polinômio, qual que é a ideia dos polinômios? É que você tem uma indeterminada, então a gente vai ter x, isso é maiúsculo, que eu vou representar como uma indeterminada, tá? E eu vou ter a, que é um anel, que vai me dar quem são os coeficientes. Aqui, em geral, o anel A vai ser ou os inteiros ou os racionais, tá? Aí eu vou representar como A de x, assim, é o conjunto, é um anel, no caso, eu já vou escrever assim, é o anel dos polinômios cujos coeficientes são elementos de A. Então, sei lá, por exemplo, sei lá, x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 8x menos 1. Esse polinômio é um elemento do z de x, porque ele é um polinômio com coeficientes inteiros. Se eu pegasse agora x ao quadrado menos 1 meio x mais 9 quartos, esse aqui é um polinômio com coeficientes nos racionais, então ele é um elemento do, do anel Q de x. Se eu estou falando que é um anel,
eu tenho que dizer como que são as operações, né? As operações são como você espera que sejam mesmo. Como é que eu faço para adicionar x ao quadrado mais x menos 2 com x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 8. Eu somo os termos com o mesmo que tem a mesma potência de x, tá? Então, no primeiro não tem nenhum cara com x ao cubo, no segundo tem, então eu simplesmente repito ele, fica x ao cubo. Aqui eu tenho um com x ao quadrado, aqui eu também tenho, vai ficar x ao quadrado menos 3x ao quadrado, fica menos 2x ao quadrado. Aí eu tenho x mais 5x, aí fica mais 6x. E tenho menos 2 mais 8 fica mais 6. Então você soma assim, você soma os termos que estão na mesma potência de x. E como que multiplica polinômios? Multiplica usando a distributividade. Então, eu vou fazer aqui um exemplo simples logo, tá? Eu pego, tipo, sei lá, x ao quadrado mais x e multiplico por x menos 1. Aí, como é que eu faço isso? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Aí, x vezes x dá mais x ao quadrado. Vai cancelar. E x vezes menos 1 dá menos x. Deu x ao cubo menos x. Então, para somar polinômios é da maneira óbvia. Para multiplicar polinômios é só a gente fazer dis- a propriedade distributiva. Pronto, esse primeiro coeficiente aqui, ó, que aqui no caso é 1, aqui também, esse primeiro coeficiente é chamado coeficiente líder. Coeficiente líder ou coeficiente dominante. Esse último aqui é chamado coeficiente independente, ou também chamado termo constante, porque é o termo que não depende de x. Se for o caso de o coeficiente líder ser igual a 1, se for 1, a gente fala que o polinômio é mônico. O que é polinômio mônico? Polinômio mônico é um polinômio que o coeficiente líder é 1. O que é que o coeficiente líder é o coeficiente que tem a maior potência de x que aparece nele, tá? Tá claro até agora? Então, já sei como é que eu multiplico polinômios, como é que eu adiciono polinômios. Eu também tenho mais. É óbvio que eu também posso fazer subtração de polinômios da maneira óbvia. Como? Eu faço um polinômio menos o outro. Eu faço menos um vezes o outro. Para fazer menos um vezes o outro, é só mudar o sinal dos seus coeficientes todos e depois somar, né? Lembra que uma subtração é uma soma com o elemento, elemento inverso aditivo, né? A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. Então é só fazer isso. Mas eu também tenho mais uma operação, que é a operação de divisão. A operação de divisão entre polinômios, ela funciona que nem a divisão nos inteiros. De fato, a estrutura que os polinômios têm é bem parecida com a que os inteiros têm. Por quê? Porque os dois são anéis, mais do que isso, são domínios de integridade, que é um domínio de integridade? É um anel que não tem divisores de zero. E o que é um divisor de zero? Eu digo que é um divisor de zero se eu tiver como multiplicar ele por alguém e que não seja zero, mas o resultado ficar igual a zero. Então, deixa eu escrever isso aqui de novo também, só para relembrar, né? A gente já falou sobre isso lá atrás. Então, divisor de zero, deixa eu botar assim. Um elemento A diferente de zero é divisor de zero se existe B diferente de zero, tal que AB é zero. Lembra que nos inteiros isso não é possível, né? Mas tem outras estruturas em que isso
É possível, por exemplo, em matrizes. Eu tenho como achar duas matrizes que nenhuma das duas é a matriz nula, multiplicar as duas e dar uma matriz que todos os seus elementos são zero. Isso é possível. Quando não tem divisor de zero no anel, aí você fala que é um domínio de integridade. Então, se o anel não tem divisor de zero, se o anel não tem divisores de zero, aí falamos que é um domínio de integridade. Aí, os inteiros são um domínio de integridade. Sempre que o anel que dá os meus coeficientes dos polinômios for um domínio de integridade, o anel de polinômios também é um domínio de integridade. Então, A domínio implica A de x ser domínio. Então, por exemplo, Z de x é domínio de integridade. Z de x e Q de x são domínios de integridade? São sim, porque os inteiros e os racionais são domínios de integridade. Não tem divisores de zero nem nos inteiros, nem nos racionais. Mas mais ainda, nos inteiros, você tem uma divisão. Não é divisão, não é divisão exata, né? Mas é a divisão com zero. Você tem o algoritmo de Euclides. Então, por isso você fala que os inteiros são um domínio, é, é um domínio euclidiano. Em polinômios, em geral, não tem, mas se os coeficientes vierem de algum corpo, aí os polinômios também têm divisão com o resto. Não é? Essa é a última coisa que eu vou escrever aqui antes de começar a fazer alguns exemplos. Então, o anel de polinômios for, se o anel de coeficientes, quer dizer, se o anel de coeficientes for um corpo, então o anel de polinômios com coeficientes no corpo é euclidiano. O que é que quer dizer isso? É que tem um algoritmo de Euclides. Existe um algoritmo de Euclides com quociente e resto. Quociente e resto. Vamos fazer agora alguns exemplos para finalizar, tá? É, digamos que eu queira dividir x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 5. Eu quero fazer essa divisão por x ao quadrado mais 2x mais 2. Como que funciona a divisão, certo, nos números inteiros? Se eu pego 20 e quero dividir por 7, o que é que a gente faz? A gente faz o 20 dividir por 7, né? Vai dar 2, fica 14. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, resta 6. 6 aqui ficou menor do que 7. 6 é o resto, 7 é o divisor, 20 é o dividendo, 2 é o quociente. Então, quando é que a divisão nos inteiros ela encerra? Quando eu obtenho um resto menor do que o divisor. Então, quando que eu vou encerrar a divisão entre polinômios? Isso aqui é a mesma coisa que a gente via, ao menos na minha época, acho que sétima série, seria oitavo ano agora. Não sei se ainda é assim. Mas quando é que eu encerro a divisão com o resto entre polinômios? Não vai ser quando eu chegar num resto menor do que o divisor, porque não faz sentido falar sobre um polinômio menor que outro. Mas faz sentido falar sobre um polinômio que tenha grau menor que outro. Então eu vou dividindo, fazendo do mesmo jeito.
Quando eu chegar em algum polinômio com um grau menor do que o grau do divisor, aí a gente para a divisão, certo? Aí eu vou fazer isso assim, ó. Como que eu inicio colocando aí, aí o quociente? Eu começo dividindo esse termo daqui por esse termo daqui. Eu vou fazer sempre divisões pelos, pelos termos, pelos termos líderes. Por isso que o termo líder é importante de a gente destacar ele. Então, eu divido o líder do dividendo pelo líder do divisor. Então, eu faço x ao cubo dividido por x ao quadrado. Essa divisão me resta o quê? Apenas x, né? Então, eu coloco x aqui no quociente. Agora, eu multiplico o resto pelo quociente. Desculpa, eu multiplico esse quociente pelo divisor, que nem a gente fez aqui, né? 2 vezes 7 deu 14, veio aqui o resultado. Então, eu multiplico o meu quociente atual, esse termo que eu acrescentei aqui, pelo divisor inteiro e substituo do lado esquerdo aqui embaixo com sinal trocado. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Coloco aqui com sinal trocado, menos x ao cubo. X vezes 2 vezes x dá 2x ao quadrado. Coloco aqui com sinal invertido também. X vezes 2 dá 2x. Coloco aqui com sinal trocado. Aí fica assim. Aí agora faço a conta. X ao cubo menos x ao cubo dá zero. Essa parte sempre tem que cancelar, tá? Você escolhe quem você acrescenta aqui, justamente para a gente eliminar esse primeiro termo e conseguir que nesse primeiro resto que vai ficar aqui embaixo seja um cara com grau menor do que o que a gente tinha antes. Porque lembra, a divisão para quando eu chegar em um resto com grau menor do que o divisor. Então, em cada etapa, eu tenho que diminuir o grau do dividendo, tá certo? Eu tenho que multiplicar o divisor por alguma coisa que elimine, que faça com que cancele o meu termo líder do dividendo. Aí continuo com a conta. Ó. Menos 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, que fica menos 4x ao quadrado. Mais x com menos 2x fica menos x. E o 5 daqui eu repito, porque eu simplesmente coloquei zero aqui, né? Pronto. Aí agora eu olho. Esse polinômio aqui que está embaixo agora de azul, ele é do segundo grau e o divisor é do segundo grau também. Então não estou com grau menor ainda. Aí eu continuo a divisão. Agora eu pego esse termo aqui inteiro e divido de novo pelo termo líder daqui. Menos 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica menos 4. Aí agora eu multiplico esse menos 4 aqui, que eu acrescentei ao quociente, por todo o meu divisor, tá certo? Eu multiplico esse menos 4 por tudo que está ali em cima. Aqui é que vai ficar menos 4 vezes x ao quadrado, dá menos 4x ao quadrado, coloco aqui embaixo com o sinal trocado. Mais 4x ao quadrado. Menos 4 vezes 2x fica menos 8x. Coloco aqui com o sinal invertido, fica mais 8x. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, coloco aqui com o sinal de mais. Aí faço a conta. Menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado vai cancelar. Menos x mais 8x fica 7x. E 5 mais 8 vai dar 13. Aí agora, 7x mais 13 é o meu resto atual. Ele tem grau 1 e o divisor tem grau 2. Aí a gente encerra a, a, a divisão, porque o resto ficou com grau menor do que o divisor. Então, o resto com grau menor que o do divisor. Aí acabou. Então, o resto, vou chamar assim, R de x é 7x mais 13, é o resto. E vou chamar de é, quociente aqui, seria x menos 4, ficou o quociente, que é de x. Na divisão nos inteiros, se eu multiplico o 2 daqui ó, por 7 daqui e somo com o resto, dá o meu dividendo.
Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer x menos 4 e multiplicar pelo divisor e somar com o resto, vai dar o dividendo, certo? Então, sempre que eu faço essa divisão aqui, ó, a de x dividido por b de x, isso vai me resultar em algum quociente e em algum resto. Com que propriedades? Eu sei, então, que a de x é igual a b de x vezes q de x mais r de x, e que r de x ou é zero, todo mundo é zero nele, todos os seus coeficientes são zero, ou o grau de r de x é menor do que o grau do divisor, certo? Então é assim que eu faço divisão entre polinômios. Também tenho uma divisão com o resto, igual eu tenho com os inteiros, tá? Polinômios e inteiros se comportam bem parecido do ponto de vista de anel, porque ambos são é, são domínios euclidianos, que tem o algoritmo da divisão. Agora, polinômios têm mais estrutura, porque eu posso determinar raízes, por exemplo, certo? E aí a gente vai se preocupar agora, a partir da próxima aula, com o seguinte problema. Por exemplo, quando é que eu vou falar que um polinômio é redutível? Polinômio redutível. Aqui eu vou só olhar basicamente para polinômios mônicos, tá? Então eu vou pensar sempre que o seu coeficiente líder vale um. Então, quando é que ele vai ser redutível? Um exemplo de polinômio que seria redutível seria esse aqui, ó. X ao quadrado menos um. É possível a gente fatorar esse polinômio? Eu posso reescrever ele de que maneira? X mais um vezes x menos um, certo? Que é o produto da soma pela diferença. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo alguma fatoração desse polinômio aqui como produto de dois polinômios que tem grau menor. Se acontecer isso, eu falo que o polinômio que é redutível. Eu consigo fatorar, consigo um, um, uma fatoração como produto de dois polinômios com grau menor, tá? Então, isso aí que seria um polinômio que seria redutível. Eu vou estar interessado, a gente vai estar interessado no final da disciplina em falar sobre polinômios que são irredutíveis. Então, é que eu não consigo fatorar ele. A única forma que eu teria de fatorar ele seria fazer, tipo, ser um vezes ele mesmo, certo? Basicamente seria isso, ter algum inversível vezes ele mesmo. Então, polinômio que não é redutível é chamado de irredutível. Então, se algum polinômio p de x não for redutível, então ele é irredutível. Aí já é o assunto da semana 10 que eu postei hoje. Vê, determinar se é redutível envolve achar alguma fatoração, certo? Se eu conseguir achar que existe alguma fatoração, eu já sei que é redutível. Para provar que é irredutível, eu teria que mostrar que não existe nenhuma fatoração. Se o grau for, digamos, baixo, 2 é 3, até 4,
eu poderia tentar sair resolvendo algum sistema e ver se eu consigo resolver esse sistema para determinar se é possível ou não ter alguma fatoração. Só que esses sistemas, em geral, ficam não lineares, então é difícil resolver. E se o grau for alto, fica um sistema que é muito grande. Então, determinar se é irredutível, em geral, é mais difícil se a gente for partir só pela existência de uma fatoração ou não. E ser irredutível vai ser importante para o assunto final da disciplina. Então, é importante a gente saber se o polinômio é irredutível rapidamente. Para isso, a gente vai desenvolver alguns critérios práticos, eficientes, para dizer se é irredutível. Aí esse é o assunto da semana 10 que eu vou falar com mais detalhes na aula síncrona de daqui a 2 semanas. Certo? Que existem alguns critérios e para eu falar sobre todos eles rapidamente aqui ficaria muito corrido. É melhor a gente falar sobre eles com calma, mas na próxima vez, com vários exemplos. Certo? Até porque vai ser importante para o final da disciplina isso. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma pergunta aqui? Professor, só para fixar, essas propriedades, então, que o senhor falou aí dos polinômios, elas dependem apenas do anel em questão e não da indeterminada, né? Então, independente se Só seja do anel de coeficiente coeficientes, mesmo. isso. Tá, Só depende dos coeficientes, ok, tá certo. tá? Para a gente ter divisão, o anel de coeficientes tem que ser um corpo. Então, tipo, em geral, eu não tenho divisão entre polinômios com coeficientes inteiros, Hum, tá certo? Só entre polinômios com coeficientes racionais. Aí eu tenho. Porque eu preciso que o quociente e o resto sejam elementos do mesmo anel. Então, se eu divido dois, da mesma forma, se eu faço a divisão, é, desculpa, se eu faço a divisão, por exemplo, se eu fizesse x ao quadrado mais um dividido por 2 vezes x mais um, como que eu faço aqui? Eu divido esse por esse, né? Então, o que é que dá? X ao quadrado dividido por 2x dá x dividido é, é por 2, né? Então, o meu coeficiente aqui é 1/2. Então, eu tenho dois aqui que tem coeficientes inteiros, mas o meu quociente tem coeficientes racionais. Então, por isso que eu falo que não tem divisão em geral de polinômios com coeficientes inteiros. Tem entre polinômios com coeficientes racionais. Por quê? O quociente e o resto que vai aparecer aqui no final podem não ter coeficientes inteiros, mas com certeza vão ter coeficientes racionais. Tá bom? Porque eu posso ver os inteiros sempre como algo dentro dos racionais. Se eu divido dois polinômios com coeficientes racionais, eu sempre vou ter algum quociente e um resto com coeficientes racionais. Então, eu também posso dividir dois com coeficientes inteiros. O problema é que o quociente e o resto podem não ter coeficientes inteiros. Tá dando para entender? entendi, entendi. Pronto, maravilha. Então, eu vou finalizar aqui é, essa gravação, tá? Se vocês quiserem perguntar algo depois, vocês fiquem à vontade ainda, tá? Espera aí.